O sistema CNIR, né, gente, é um sistema que, na verdade, ele é composto por três grandes sistemas que já estão em funcionamento, né? Um deles se chama CNIR Núcleo, o outro se chama CNIR Serviços. Esses dois sistemas, CNIR Núcleo e CNIR Serviços, eles são sistemas que existem dentro do ambiente da rede interna da Receita Federal. O acesso a esses sistemas é somente para servidores da Receita Federal e também para servidores do INCRA. Eu vou dizer por que para servidores do INCRA. Esses sistemas, nós acessamos eles pela suíte de aplicativos. O CNIR Núcleo é de uso bem restrito, apenas alguns servidores têm acesso. E o CNIR Serviços é esse que todo mundo vai ter acesso a ele, né? Então, todo mundo vai ter que estar habilitado no CNIR Serviço para começar a utilizar esse sistema. Além dos sistemas, né, na intranet da Receita, existe um sistema na internet que é de uso do cidadão, do dono do imóvel rural. Ele vai ter que acessar o CNIR, né, que está no portal Cadastro Rural, e todo cidadão, toda entidade, toda pessoa jurídica que seja dona do imóvel vai ter que ter acesso ao CNIR, né, para poder CNIRs, que vão ser a forma de fazer serviços cadastrais daqui para frente, né, para a Receita Federal e para o INCRA também. Né? Na verdade, é um sistema de integração dos cadastros da Receita e do INCRA. E como é que esses sistemas estão funcionando? Primeiro eu vou explicar o que é o CNIR Núcleo. Né? O CNIR Núcleo ele é simplesmente a base de dados. Né? Ele é uma base de dados de administração comum entre a Receita Federal e o INCRA. São os dois órgãos que têm administração sobre essa base de dados. Essa base de dados ela é administrada pela Receita e pelo INCRA, mas ela foi construída para ser compartilhada com todo e qualquer órgão da administração pública que precise de dados de imóvel rural. Nessa perspectiva, ele é um cadastro multifinalitário. Ele tem uma finalidade que vai além dos negócios da Receita e do INCRA. Ela deverá servir, por exemplo, para a Prefeitura de Caicó, se a Prefeitura de Caicó precisar de informação sobre imóvel rural no município de Caicó. Deve servir para a Secretaria de Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte, com relação aos imóveis rurais no Estado do Rio Grande do Norte. Deve servir para todo e qualquer órgão público que precise de informação, né, de imóvel rural. Ele está sendo preparado para essas finalidades múltiplas, né, para servir a esses vários órgãos. Nessa preparação dele, né, ele tem duas características, né? Uma primeira característica é que o CNIR ele já está preparado para comportar uma coisa chamada dado gráfico. Dado gráfico são informações que trazem geometrias das parcelas dos imóveis, né? Das parcelas dos imóveis ou dos imóveis. Você consegue ver em um mapa o imóvel rural, como ele é, as feições dele, os seus limitantes, suas confrontações, onde ele está localizado, as regiões onde aquele imóvel fica dentro do município. Tudo isso vai ser possível de ver por meio do CNIR. Por conta disso, ele foi construído com tecnologias de banco de dados que permitem essas informações chamadas geográficas. O banco de dados do CNIR é um banco de dados PostGRI com uma extensão espacial chamada PostGIS. Ele já está preparado para receber essas informações gráficas, tá certo? Apesar disso, as primeiras cargas do CNIR foram cargas feitas exclusivamente com dados literais. A gente ainda não tem dentro do CNIR os dados gráficos. Os dados literais eles vieram do SNCR. Foi feita uma migração no começo de julho, onde todos os imóveis cadastrados no SNCR que estavam ativos foram migrados para o CNIR. E a partir de então ocorrem as chamadas migrações incrementais. São incrementos na base de dados que ocorrem todos os dias. Todos os dias no início da manhã, tudo aquilo que foi feito no SNCR no dia anterior, ele é migrado para o CNIR. Então, no dia anterior eu incluí um imóvel novo no SNCR, no outro dia esse imóvel está no CNIR, tá certo? Então essas são as migrações incrementais. A segunda característica do CNIR ele é um cadastro de parcelas, ou um cadastro parcelário. É um cadastro que traz informação do imóvel rural de maneira mais detalhada, de forma que você consegue ver as parcelas que compõem o imóvel, né? Nem todo imóvel rural tem somente uma parcela, muitos deles têm várias parcelas. São pequenas
partes de terra que a pessoa vai comprando ao longo do tempo. Você é dono de uma parte, aí compra a parte do vizinho, depois compra a parte do outro vizinho. E essas partes que você vai comprando vão se incorporando, compondo o imóvel rural. Cada parte dessa é uma coisa que a gente chama de parcela. O CNI é um cadastro que traz essas informações das parcelas, né? A gente consegue ver o imóvel rural em nível de parcelas. E, além disso, por ser um cadastro que trata com o imóvel rural de interesse da Receita e do INCRA, ele tanto vê os imóveis rurais em zona rural, como vê os imóveis em zona urbana que também tem atividade rural. A gente sabe que existe imóvel, por exemplo, que se utiliza para plantar verduras em uma área urbana. O INCRA tem o interesse de saber da produção desse imóvel, da produção agropecuária, a Secretaria de Agricultura, ou outro órgão aí que tem interesse sobre atividades rurais exercidas dentro do perímetro urbano do município. Esse imóvel ele também vai estar cadastrado no CNI. Então, o CNI ele é uma base maior do que o CAFI, porque ele envolve não só os imóveis rurais, mas também os imóveis urbanos que têm o quê? Atividade rural. Então, assim, essa ideia inicial aqui é para vocês terem em mente o seguinte, que o CNI é um cadastro que envolve imóveis urbanos e rurais, é um cadastro que tem informações literais e no futuro vai ter as gráficas também, é um cadastro que tem essas informações de parcelas e que inicialmente ele é formado a partir do SNCR. Então, tudo que está no CNI veio do SNCR, tá certo? O SNCR é a fonte de informação primária do CNI neste momento. Essas informações que vieram do SNCR, ou seja, do cadastro do INCRA, são informações prestadas por meio de uma declaração que existe lá no INCRA, chamada Declaração para Cadastro Rural, ou DCR. Essas informações elas podem ser atualizadas diariamente, né? Então, eu tenho um imóvel de 100 hectares, foi migrado para o CNI. Ontem eu fui lá no INCRA e alterei a área para 120. Eu disse que eu comprei uma nova parcela ali do lado. Então, no outro dia, essa informação chega no CNI. O CNI vai ter, então, informações que vêm de quê? Do SNCR. Só que o CNI, ele não para aí, né? O objetivo do CNI é integrar o SNCR com o CAFI. Os imóveis que estão no CNI, eles também devem estar no CAFI. E quando a gente consegue identificar o imóvel no CNI, o correspondente dele no CAFI, a gente cria um fluxo de informação automático que sai do SNCR e chega no CAFI. Então, esse imóvel que antes tinha 100 hectares e foi alterado para 120, ele vai para o SNCR, sofre uma alteração cadastral de 100 para 120, no outro dia vai estar no CNI e também no CAFI, ou seja, a atualização do CAFI ocorre automaticamente. Não tem intervenção de nenhum servidor da Receita Federal, não tem nenhum tipo de análise, não tem nenhum tipo de atendimento. Todo o atendimento é feito no INCRA, e do INCRA essa informação chega aqui no CAFI. Isso é uma tendência de todos os cadastros, né? Porque isso está acontecendo com CNPJ e com CPF, porque é uma diretriz de que as informações só sejam prestadas para os órgãos públicos uma única vez. Então, no caso do imóvel rural, a prestação da informação vai partir do INCRA. E partindo do INCRA, ela deverá chegar à Receita Federal, por meio desse cadastro integrador aí no meio chamado CNI e, finalmente, para o cadastro final chamado CAFI. Só que para chegar no CAFI, existe um passo adicional que precisa ser feito, que é a chamada vinculação. Você precisa entrar lá no CNI e informar ao sistema qual é o correspondente àquele imóvel no CAFI. Isso se chama vinculação. Você precisa vincular um código do imóvel no INCRA a um NIF. A operação de vinculação é realizada dentro da própria base do CNI. É realizada por meio desse sistema CNI que o cidadão tem acesso a ele lá no portal Cadastro Rural. Alguém abriu o microfone para perguntar? Se fez alguma pergunta, eu não escutei não. Mas vamos lá, vamos partir. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, né? É um fluxo de informação que sai do SNCR,
vem para o QNIR e do QNIR vem para o CAFI. São dois passos. O passo 1 já foi realizado em julho e todo dia ele é incrementado, todo dia ele recebe uma nova atualização. O passo 2 ocorre automaticamente se o imóvel estiver vinculado. Não estando vinculado, eu não tenho como completar o passo 2, tá certo? Que é a informação chegar no CAFI. Para o imóvel ser vinculado, o cidadão tem que entrar lá no sistema do QNIR e fazer a vinculação. Dizer para o sistema qual é o imóvel aqui no INCRA que corresponde ao imóvel no CAFI. Quando ele fizer isso, o fluxo de informação ela é completada. Então, existe um fluxo de informação que é feito em 2 passos. O primeiro passo, todos os dias. O segundo passo, também todos os dias, se houver a vinculação. Não havendo a vinculação, o segundo passo fica aguardando a vinculação. No momento que a vinculação for realizada, o segundo passo ele é completado. Nesse fluxo aí, o QNIR sendo integrador entre a SNCR e o INCRA, vai entrar um terceiro cadastro, que também vai entrar nesse fluxo aí, que é o chamado CIGEF. O CIGEF é o cadastro onde estão as informações gráficas das parcelas. Ele é um sistema que é de responsabilidade do INCRA, e apesar de ser um sistema do INCRA, ele não tem integração com o SNCR. Então o INCRA ele tem 2 cadastros hoje de imóveis rurais. Um é o SNCR com as informações literais e o CIGEF com as informações gráficas. Nós estamos fazendo a integração do CAFI com o SNCR, mas no futuro o CIGEF também vai se unir a esse elemento integrador. E esse elemento de integração é justamente o QNIR. Eu botei aí na tela um mapa do estado do Mato Grosso, né, que mostra as parcelas do CIGEF que já estão georreferenciadas. É uma quantidade significativa de imóveis, já tem essa informação gráfica, né? Cada figurazinha dessa aí escura é uma parcela diferente, né? Pode ser um imóvel todo, pode ser uma parcela do imóvel, se o imóvel só tiver uma parcela. Mas o que nós vamos nos integrar no futuro é justamente a esse sistema de informação aí, a esse cadastro, para que a gente consiga ver o imóvel rural conforme a sua geometria, né? A gente consiga ver ele dentro dessa região onde ele está localizado, consiga ver quem são os seus limitantes, onde é que o seu relevo por acaso, a sua vegetação. Se a gente coloca isso daí em cima de uma imagem de satélite, a gente consegue ver o que tem ali dentro do imóvel, se tem uma plantação, se é pasto, se é mata, se foi desmatado, se passa um rio, se está em cima, no topo do morro, se está embaixo, numa depressão. Tudo isso vai ser possível de verificar quando o CIGEF também estiver integrado ao QNIR, né? Que a gente espera que isso ocorra. Talvez o ano que vem, quando a gente for fazer PITR, já tenha essa informação já toda integrada, né? É o que a gente espera. Então, concluindo, então, o que é o QNIR Núcleo é essa base de dados, tá certo, gente? Essa base de dados que hoje tem informações literais do INCRA, que ela tem uma informação de NIF se tiver sido feita a vinculação. Se não tiver sido feita a vinculação, não existe o NIF. E que ela vai ter no futuro também a informação gráfica, né? São essas questões principais que a gente coloca. Para fazer a vinculação, o cidadão ele precisa entrar no sistema QNIR lá no ambiente dele na internet. E nós aqui na Receita Federal vamos acompanhar esta operação de vinculação. Nós podemos ter o acompanhamento disso aqui na Receita Federal num sistema que a gente chama de QNIR Serviços. Então, o sistema onde nós vamos estar habilitados é o QNIR Serviços, que é o sistema de gestão desses serviços de vinculação. O QNIR Serviços deve ser um sistema que todos os atendentes da Receita Federal que trabalham com imóvel rural vão precisar se habilitar. Então, todo mundo vai ter que entrar no EFAL e pedir essa habilitação aí, ó, grande porte, sistema QNIR Serviços, perfil atendimento RFB. Atende RFB. Uma vez habilitado, você vai entrar na suíte de aplicativos, vai escrever lá o nome QNIR Serviços. Se você botar somente QNIR, vai cair no outro sistema que você não vai ter acesso. Por isso é importante você escrever o nome QNIR Serviços. E lá no QNIR Serviços, você vai ter, né, acesso a esse novo cadastro aí que a gente implantou desde segunda-feira. Uma coisa muito importante é que o sistema QNIR Serviços ele só funciona no Google Chrome.
ele não funciona no Internet Explorer. Se você tentar entrar no Internet Explorer, ele fica dando lá um erro de carregar e nunca consegue carregar. O Internet Explorer não tem as tecnologias que foram feitas, que foram utilizadas na construção do sistema. Por essa razão, o sistema só funciona no Google Chrome. Quando o Internet Explorer for atualizado na Receita, né, quando a Receita trocar esse browser, que é um browser antigo na verdade, aí ele vai funcionar nos outros browsers mais recentes. Mas hoje em dia o sistema só funciona no Google Chrome, né? Se você for acessar o sistema do cidadão na sua casa, se você tiver um imóvel rural, você pode acessar o sistema do cidadão na sua casa e você vai ver que o sistema do cidadão funciona em tudo quanto é browser novo, né? Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ele funciona em todos eles, né, sem nenhum problema. Dentro da Receita Federal, a gente só consegue trabalhar no Google Chrome. E aí a cara do QNI Serviços, tá certo? O QNI Serviços, ele tem duas funcionalidades aí no lado direito, no lado esquerdo, né, da tela. Ele uma funcionalidade se chama consultar imóveis e a outra funcionalidade se chama consultar solicitações. O consultar solicitações é a funcionalidade que nós vamos apresentar primeiro, né, para vocês. E seria a funcionalidade do atendimento da pessoa que vai na Receita Federal para a gente fazer algum atendimento de alguma solicitação que ele fez, né? Então a pessoa faz uma solicitação lá no ambiente que ele tem, no ambiente da internet, e depois ele chega na Receita Federal para ser atendido pelo servidor da Receita Federal. Então nós vamos fazer esse atendimento nesse módulo aí, consulta solicitações. O módulo consulta solicitações é um módulo que tem um filtro de pesquisa. E no filtro de pesquisa a gente pode colocar critérios, né, que vão nos fazer achar aquela solicitação específica da pessoa que chegou lá na Receita, né? A gente pode botar o próprio número da solicitação, o código do INCRA, o F município, o CPF da pessoa, a data da solicitação, todos esses critérios aí podem ser utilizados. Quando a pessoa vai na Receita com uma solicitação dessa, ela vai ter um recibo, porque quando ela fez o pedido lá na internet, saiu um recibo e uma orientação para ela procurar a Receita Federal. Nesse recibo, né, vai ter o número da solicitação que a gente pode utilizar, ou a gente pode utilizar qualquer outro desses critérios, ok? Então, colocou o critério, botou ali pesquisar, aí vai aparecer uma lista de solicitações. Digamos que você faça a pesquisa por município. Você bota: quero consultar todas as solicitações do município de Natal no dia 13 de agosto. Então, não vai aparecer uma só, aparece uma lista, né? Essa lista aí você vai poder ver aquela que você está trabalhando. Essas solicitações, né, elas vão ter várias informações aí nessa lista. Uma das informações que tem, ó, se você olhar aí, eu não sei se vocês conseguem ver, a terceira coluna existe uma informação chamada situação. As situações de uma solicitação podem ser aí em preenchimento, cancelada, processada, aguardando análise pela RFB ou aguardando análise pelo INCRA. As solicitações que vocês estão trabalhar é aquelas que estão aguardando análise pela RFB. São solicitações que têm uma determinada questão que a RFB precisa chegar lá e o servidor da RFB precisa resolver. E como é que ele vai resolver? Do lado direito aí da lista de solicitações existem botões que são azuis, que vão lhe dar o acesso às funcionalidades disponíveis para cada solicitação. Você vai clicar então naquele botão ali e vai aparecer para você a solicitação e aquilo que você precisa fazer. Quais são os botões que a gente tem para trabalhar, né? A gente tem um botão chamado visualizar solicitação, visualizar recibo, cancelar a solicitação e editar a solicitação. Dessas 4 ações que vão estar disponíveis para a gente, 2 delas já estão funcionando, que são as 2 primeiras aí de visualizar, e as 2 últimas, cancelar e editar, o SERPRO ainda não entregou a funcionalidade do servidor. Ela já existe, entretanto, para o
cidadão fazer lá no sistema dele. O sistema lá do cidadão é muito parecido com o nosso. Tem praticamente a mesma estrutura. A diferença é que a gente consegue mexer na solicitação de qualquer pessoa do Brasil inteiro e ele só vai conseguir mexer nos imóveis dele, né? A gente tem acesso aos imóveis de todo o país e ele vai ter acesso aos imóveis dele. Mas a forma de trabalhar é muito parecida, né? Com algumas pequenas diferenças. De forma que a gente vai trabalhar usando esses botões aí, né? Visualizando. Depois de visualizar, a gente pode decidir editar, se for um caso de algum erro que possa ser corrigido, ou cancelar, se for um caso que não tiver como ser solucionado. E quando a gente estiver dentro da solicitação, a gente também vai ter outras funcionalidades, como deferir ou indeferir, né? Isso aí ainda não está pronto. O sistema ele foi entregue em produção para uso pelo cidadão, mas a parte do uso do servidor ele ainda não está completamente pronto, né? A gente está trabalhando, vai entregar ele agora no mês de setembro, a conclusão do sistema. Mas, por enquanto, vocês podem usar essas funcionalidades de visualizar. E, além do módulo de solicitações, a gente vai ter o módulo de imóveis. O consultar imóveis, né, é uma funcionalidade que existe para você usar aí à vontade, no seguinte sentido. Você pode chegar lá e consultar qualquer imóvel que você queira que esteja na base do INCRA, né? O CNIS, na verdade, a gente está consultando os imóveis lá do INCRA, né? Os imóveis que antes eram puramente do INCRA, agora eles são do INCRA e nosso, né? Eles estão aqui no CNI. E aqui também, no consultar imóveis, existe um filtro de pesquisa, onde você vai fazer pesquisas por mais diferentes critérios aí, desde o imóvel por CPF, por CNPJ, por UF, por município, pelo código do imóvel, por área, por quantidade de pessoas que tem naquele imóvel. A gente consegue ter uma série de informações que a gente não tem no CAFIR e que o CNIS já traz para a gente. Para fazer a consulta, né, você escolhe o critério que você quiser e clica ali no botão pesquisar. Quando você clicar em pesquisar, a consulta vai vir em uma lista. Mais uma vez vai vir uma lista agora de imóveis. Nessa lista de imóveis existem as informações da lista ali, que são o código imóvel, no CNIS, no INCRA e o NIF, o nome do imóvel, a área total, o município e os titulares. Lá em cima, do lado esquerdo, existe ali lista de imóveis e um íconezinho que é uma interrogação. Você clicar ali, vai lhe trazer a quantidade de imóveis que foram carregados da sua consulta, e o sistema consegue carregar até 3.000 imóveis, a depender da sua consulta, você consegue trazer até 3.000 dados, né, que foram buscados lá da base de dados do CNIS Núcleo. E do lado direito você consegue exportar essas informações da lista em um arquivo com extensão CSV. Do lado direito ali tem um arquivozinho da cor verde, você clicar ali, o arquivo vai baixar do seu computador. Naquele arquivo vai ter essa lista aí, ó. Essa lista ela vai vir no arquivo e ali você consegue fazer tratamento dos dados que você quiser, né? Você quiser saber todos os imóveis do município de Mossoró com área maior que 10 hectares. Aí você vai fazer a consulta. Quando a consulta for carregada, você consegue exportar esses dados da consulta em um arquivo e você consegue trabalhar esse arquivo. Lembrando que a consulta só traz no máximo 3.000. Então, se você fez a consulta e passou de 3.000, o sistema vai lhe avisar e você vai ter que refinar a consulta. Não pega maior que 10 hectares, pega maior que 50. Depois faz outra consulta que com entre 10 e 50. Aí você consegue pegar todo mundo. Essas consultas aí já estão à disposição de todos nós que estamos habilitados no sistema e que a gente deve utilizar ela aí sempre que precisar, tá certo? Uma das informações que a gente vê... Oi? Ricardo aqui de Açu, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Ricardo. Stênio, eu estou com uma dúvida. Tem umas funcionalidades no CNIS que é, por exemplo, editar, né? Nesse momento nós não vamos poder trabalhar com ela, né? Vamos supor que a gente faça a visualização e constate alguma pendência. A gente vai encaminhar esse contribuinte de novo ao INCRA, seria isso? Isso, aí deixa eu explicar. O que é feito dentro do CNI é a informação de vinculação, ok?
Exclusivamente a informação de vinculação. Vinculação é simplesmente você dizer, ó, esse imóvel corresponde a esse NIF. Se você percebeu ali que um dado está errado, por exemplo, a área do imóvel é 300 e ali está 30. A pessoa tem que consertar na fonte, e a fonte é o INCRA. Então ele tem que ir ao INCRA consertar o dado do imóvel lá no INCRA. Entendeu? Ok, obrigado, Stênio. Você não consegue editar o dado no CNI. O que você consegue editar no CNI é aquilo que é feito no CNI, que é a vinculação. Ok? Ok, obrigado, Stênio. Por nada. Mas mesmo assim, no momento a gente está sem conseguir editar nem mesmo a vinculação, agente da Receita. Mas você pode orientar para a pessoa, olha, você fez a vinculação errada, volte lá no sistema e faça certa. Aí ele vai fazer, ele vai conseguir fazer lá. Então, olha só, nessa lista aí, a gente consegue ver na terceira coluna alguns imóveis que têm um símbolo ali, outros que não têm. Os que estão com um símbolo, se eu passar o mouse ali em cima, vai aparecer o número do NIF daquele imóvel. Foi imóvel que já foi feita a vinculação. Os imóveis em que foram feita a vinculação vão aparecer, já estão, ligados, já estão casados com o CAFI. Esses outros que não aparecem nada são os imóveis em que ainda não foi feito o casamento, né? Então, o serviço que existe hoje no CNI é justamente para você casar essa coisa. A pessoa entra lá no sistema dele, o contribuinte, não a gente, certo? E faz a informação da vinculação. Ele vai chegar lá e dizer, ó, esse imóvel que eu tenho aqui no INCRA corresponde ao imóvel tal do CAFI. Quando ele faz essa informação, isso é processado automático, não precisa vir na Receita não. Ele informou o NIF lá, ele consegue também fazer uma pesquisa lá para tentar achar esse NIF. Ele informou o NIF, o CNI vinculou. Se não tiver nenhum problema, essa vinculação é automática. E as informações cadastrais que existiam lá no SNCR vão ser jogadas para o CAFI. Então, olha só. Eu tinha um imóvel que no CAFI era 300, mas no SNCR era 30. Na hora de vincular, ele não consegue, porque está dando ele não consegue achar o imóvel no INCRA, na Receita, né? E quando você vai atender, ele vai dizer, olha, a gente tem o imóvel aqui na Receita Federal, só que esse imóvel está com 300 hectares na Receita. No INCRA está com 30. Aí você pode até dizer a ele, qual é o que está certo? Se ele disser, ó, o certo é o da Receita, então ele tem que corrigir no INCRA. Certo? Se ele disser, o certo é o do INCRA, não precisa corrigir na Receita. Eu vou dizer por quê. Porque na hora que ele vincular, a correção na Receita ocorre automaticamente. Na hora que ele vincular, aqueles 300 hectares da Receita eles vão ser substituídos pelos 30 que vieram do INCRA. Porque o fluxo é esse, né? Sai do INCRA, vai para o CNI, do CNI chega na Receita. Então aqui na Receita Federal, a gente vai receber tudo aquilo que veio do INCRA. Por isso que se o que tiver errado for no INCRA, a pessoa tem que consertar no INCRA. Porque se ele não consertar no INCRA, o erro vai propagar até chegar na Receita. Certo? Então, o objetivo então, do CNI, né, desse serviço CNI de vinculação, é que cada proprietário de imóvel rural entre lá e faça a sua informação de NIF. Né? O NIF do meu imóvel é tal. Quando ele fizer isso, a informação vai sair do SNCR e vai chegar no CAFI. Tudo automatizado. Esse procedimento ele está obrigatório hoje. Stênio. Oi. De novo de açúcar. Esse fluxo da sair do INCRA, chegar no CNI e chegar até o CAFI, tem mais ou menos quanto tempo leva isso? É para ser em um dia útil. Um dia útil? Isso. Mas hoje da manhã. Ok, obrigado, Stênio. Por nada. Agora lembrando, né? Tem que estar vinculado. Se não tiver vinculado, aí ele para no meio do caminho. E quando for feita a vinculação, aí ele completa, certo? Então vamos lá. Aí
então, nós vamos orientar as pessoas dessa forma, né? A consertar no INCRA e fazer a vinculação para poder chegar ao CAFI. Tem alguns casos que não consegue vincular porque no CAFI o cadastro está com um problema muito grave. Às vezes no CAFI está com CNPJ inválido, está com alguma pendência cadastral lá no CAFI. Mas no final eu vou explicar para vocês como é que a gente vai resolver isso, tá certo? Numa situação normal, vinculou, ó, fez no INCRA, vinculou, chega no CAFI, tá certo? Então aqui, ó, nessa tela a gente consegue ver dessa consulta que a gente fez o que está vinculado e o que não está, né? Nas colunas do NIF. Pode falar daí. Estênio? Oi. Oi, Lenilda. Lenilda de Natal. Certo. Você conhece essa voz, né? Estão dizendo aqui que você adivinha já quem é. Pois é. Estênio, ele consegue fazer uma vinculação, por exemplo, num NIF que esteja cancelado? Não consegue, não consegue. É uma das situações que vai ter que resolver antes no CAFI, né? NIF pendente, NIF cancelado, NIF com problemas assim de dados mesmos inconsistentes no CAFI, a gente tem que resolver para ele conseguir vincular, ok? Ok, obrigada, Estênio. Por nada. Então, olha só, nessa tela aí, né, ele traz a lista de imóveis, tem a informação ali dos códigos do imóvel, do nome, das áreas. No final tem município e titular. O município não está carregado ali porque tem município que tem um nome muito grande e, além disso, tem imóvel que está em mais de um município, aí não caberia. Mas se você clicar o mouse ali em cima daquele globo que tem na coluna de município, vai aparecer o nome do município. Mesma coisa com as pessoas, né? Às vezes o nome das pessoas é muito grande, não iria caber ali na tela, e tem muitas pessoas que são condôminos, né? Então você clicando o mouse ali vai aparecer todo mundo. Mas se você quiser ver o dado do imóvel em si, né? Aí é uma lista de vários imóveis, né? Aí tem 11 imóveis, se eu não me engano. Se você quiser saber a lista, os dados daquele imóvel, você clica ali no nome do imóvel, ali que está em azul, aquilo dali é um link, e ele vai levar para você para os dados do imóvel, né? Os dados do imóvel, aqui é somente uma explicação dessas funcionalidades, mas os dados do imóvel, ó, vão aparecer dessa forma aí, ó. São grupos de informações que vão aparecer para você, ó. Existe a identificação do imóvel, aí vai dizer lá, ó, Fazenda Juá, código do INCRA tal, NIF tal. A localização do imóvel, BR-110, né? O município sede do imóvel, Sertânia, e os municípios de localização. O cadastro SNCR, ele informa todos os municípios onde o imóvel está, né? Tem imóvel que é muito grande, que ele tem área que vai para mais de um município, né? Imóvel que está numa fronteira, por exemplo. Pode até mudar de estado, né? Aqui a gente vai ter essa informação, né? Esse município, esse imóvel rural, ele está em 2 municípios, né? Sertânia e Tupanatinga. Então a gente consegue ver aqui no CNI. No CAFI, nós não temos essa informação de todos esses imóveis. A gente só tem informação do município o quê? Do município sede, né? Que é o município de Sertânia. Tem a informação das dimensões do imóvel, né? Como a gente trabalha com imóvel em zona urbana e em zona rural, a gente tem isso separado. Então esse imóvel aí, ele é totalmente rural. Ó, a zona urbana dele aí é 0. Mas pode acontecer de aparecer um imóvel que seja totalmente urbano ou um imóvel que tenha parte rural, parte urbano. Na vídeo anterior a pessoa perguntou, e como é que a pessoa vai pagar o ITR sobre a área urbana? Não paga ITR sobre a área urbana. Só paga o ITR sobre a área rural, né? Por isso que para o CAFI só vai a área rural, porque o CAFI só trabalha com imóvel rural. Mas o CNI, como trabalha com rural e urbano, ele mostra tudo. Ele mostra tudo e a pessoa tem essa informação, tá certo? Aí depois tem a área total do imóvel e depois tem a área medida. Há situações em que o INCRA tem informação de uma medição que foi feita no imóvel e essa medição pode dar diferente do documento. A pessoa tem um documento dizendo que o imóvel tem 4.000 hectares em zona rural e o INCRA mandou alguém lá medir, ou o próprio dono mediu e levou essa medição para o INCRA, e na medição o imóvel tem 3.600. Então vai aparecer ali a área do documento e vai aparecer a área medida, tá certo? Vai aparecer as duas,
As duas informações, também está à disposição da gente. Outro grupo de informação que também aparece são os titulares, os donos do imóvel, né? Aí é uma relação, esse quadro azul aí foi o que eu coloquei para não aparecer o CPF do povo, né? Porque a gente vai divulgar aí esse slide, né? Então eu só escondi o CPF, né? Mas aparece ali o CPF, o CNPJ de todo mundo e aparece o nome de todas essas pessoas. No CAFI hoje a gente tem um limite que a gente só consegue botar 11 condôminos. Mas no CNI não tem esse limite. Se o imóvel tiver 500 condôminos, os 500 condôminos vão aparecer ali. O CPF de todos eles e o nome de todos eles. Tá certo? Tudo isso vai aparecer ali. Aí nesse quadro não tem o percentual que cada um tem do imóvel. Né? A gente vai ter o percentual um pouco mais na frente. Então, que é na próxima relação de informações. Isso daí é o quadro de parcelas do imóvel. Isso daí é o que é a grande novidade do CNI, porque a gente consegue ver todas as partezinhas que formam o imóvel, e não apenas o imóvel como um todo, né? Quem trabalha com CAFI hoje, às vezes tem uma grande dificuldade, porque a pessoa chega com uma matrícula, dizendo que é 30 hectares, e na verdade o imóvel tem 80, porque tem outra matrícula do lado com 50, né? E a gente fica ali tentando descobrir que é realmente duas matrículas, uma do lado da outra, que a soma dá 80, né? Aqui a gente já tem essa informação no sistema, né? Ou esse imóvel rural aí que eu coloquei em tela, ele tem 7 parcelas, né? São 7 pedaços diferentes. Aí a gente tem a área de cada pedaço desse, em zona rural, em zona urbana, e a área total. E a gente também tem ali, ó, a coluna início de vigência, né? Que é a data quando a pessoa adquiriu cada uma dessas partes, né? Se vocês conseguem ver aí, ó, a primeira tem a parcela mais antiga aí é de 1912. Depois tem outras que a pessoa comprou em 85, outra em 88, outra em 2008. Então mostra que esse imóvel aí foi formado ao longo do tempo, né? A pessoa tinha um imóvel, foi juntando, né? E cada parcela, aquelas parcelas anteriores, e vai formando isso que a gente tem essa composição atual do imóvel. É por isso que, por esse nível de informação, que o CNI é esse chamado cadastro parcelário, tá certo? E por que ele é parcelário? Porque na matrícula, por exemplo, vai ter cada parcela dessa. Então, lá na matrícula, né, a gente consegue ver, olhando essas parcelas, a gente consegue ver matrícula por matrícula de cada parcela. E como é que eu vejo os dados da parcela, né? Mais uma vez, eu clico ali no número da parcela, que é o azul. Quando eu clicar no número da parcela, vai abrir as informações da parcela específica, que é essa tela aqui, ó. Tá um pouco pequeno, mas eu vou ler para vocês, né? Ali vai aparecer o código da parcela, o início da vigência da parcela, ou seja, desde quando a pessoa adquiriu, aquela parcela existe no cadastro, né? Vai aparecer ali o cartório onde aquela parcela está matriculada, se for uma propriedade. Vai aparecer a área da parcela. E embaixo, né, aparece o quadro dos proprietários. Ó. Pode ser proprietários, possuidores. Então aparece o nome da pessoa, o CPF. E depois a qualificação da pessoa e o percentual. Esse caso aí, ó, a primeira linha aí de uma pessoa chamada Paulo é um proprietário e ele tem 34% dessa parcela, e essa parcela existe desde 1912. Uma informação que tem no CNI que não tem no CAFI é você dizer se a pessoa é proprietário, se é possuidor, se é usufrutuário, se é no proprietário, né? Então hoje a gente chega no CAFI, a gente bota o CPF e depois que bota ali ninguém sabe mais o que é, né? Aqui no CNI não, você tem o CPF da pessoa e ainda tem a condição da pessoa. Você ainda tem a informação de onde está matriculado aquele imóvel. Se uma pessoa chegar para cancelar esse imóvel, você vai dizer, ó, traga a certidão de matrícula do cartório tal, porque você sabe o cartório, né? Onde aquilo está matriculado. Quando você tiver acesso aos dados do cartório, você mesmo, servidor, vai poder acessar isso, né? Num sistema que está sendo criado também para acessar dados de cartório. Então é a quantidade maior de informações. Lá na última coluna, onde tem ato negócio jurídico, você ainda pode ver como é que a pessoa adquiriu esse imóvel. Ó. Não sei se dá para vocês lerem aí, mas quando eu abri o ato negócio jurídico do Paulo, aí apareceu embaixo do nome Paulo, ó, o ato por meio do qual ele adquiriu. Foi uma partilha causa-morte, ou seja, Paulo
passou a ser um dos donos dessa parcela por meio de herança, né? Provavelmente o pai dele ou o avô deixou essa herança e ele passou a ser um dos donos, né? Mas na frente tem algumas informações que estão em branco que ainda estão faltando, mas outras já têm, ó. Essa parcela está no registro de imóveis. A serventia está faltando, não foi capaz de localizar qual era o cartório, né, em que está colocado, mas isso é uma pendência que decorreu da migração. Informa que ele está no livro, eu acho que é 2P aquilo dali, ou é 3P, não sei. Se tiver certo é para ser 2P. Diz que o sistema registral é de matrícula, ainda diz o número do registro, né, 6548. São informações, né, bem detalhadas que hoje a gente não tem no CAFIR, mas que elas já estão disponíveis no CNIR, né? Houve uma pergunta na outra turma se a gente podia confiar nessa informação. Digo, olha, essa informação ela passou por análise de um servidor do INCRA, né? Porque o dado veio do SNCR. Se veio do SNCR, os servidores do INCRA analisam. E eles fazem análises muito mais minuciosas do que a gente, né? Para a pessoa fazer um cadastro no INCRA, a pessoa leva semanas, né? Eles são bem mais burocráticos, pedem bem mais documentos, analisam tudo com muito mais detalhe, né? Coisa que a gente não tem condição de fazer aqui na Receita, né? Até porque a gente atende dezenas de outros serviços, né? E lá eles só trabalham com isso. O cadastro do INCRA só trabalha com esse serviço aí, não faz outra coisa. Então, o que é que o CNIR fez, né? Por que é que o dado veio do INCRA e não vem do CAFIR? Porque é no INCRA onde esse dado ele é, vamos dizer assim, melhor tratado, né? É mais bem analisado. O INCRA tem uma quantidade muito maior de servidores no cadastro, né? Em cada município do país, ou em quase todos, tem uma unidade municipal de cadastramento. Às vezes a gente pode dizer, o MC do município tal é muito ruim, é verdade. Mas, assim, em tese, né, eles têm bons servidores, né? Inclusive os dos municípios, né? Então, essa rede de atendimento de cadastro do INCRA é uma rede maior do que a Receita. Por isso que a pessoa, né, ela está sendo encaminhada para começar o seu processo lá no INCRA, né, para os imóveis maior que 50 hectares. E lá no INCRA ela vai prestar essa quantidade toda de informações e quando o INCRA confirmar tudo, isso chega para a gente. Então, a gente vai ter uma segurança para utilizar esse dado sim. E a gente vai utilizar esse dado já, né, sob a perspectiva de que ele está correto. Acontece dele poder estar errado? Acontece. Se a gente perceber que o dado está errado, que tem um absurdo, que tem uma situação falha, a gente orienta a pessoa. Vá consertar lá no INCRA que está errado. Mas não havendo isso, a gente vai, né, ter uma segurança para aceitar o dado do INCRA, ok? Vai ser aqui dentro da parcela que a gente vai ver o percentual que cada titular tem, tá certo? Então esse percentual ele vai aparecer finalmente aqui na parcela. Uma outra novidade que também tem dentro do cadastro são as informações de contratos temporários. Contratos temporários são pessoas que usam o imóvel temporariamente sob um contrato de arrendamento, de parceria, de meação, né, de concessão de uso. São informações que também não existem no CAFIR. Essas informações desses contratos, elas foram migradas do SNCR e elas servem, né, para a gente, principalmente para a tributação de imposto de renda, para a tributação de imposto de renda pessoa física, pessoa jurídica. Porque se tem um arrendatário no imóvel, a pessoa está pagando uma renda, né? O dono do imóvel está recebendo uma renda. Aquele que arrendou está pagando a renda. Então, se alguém paga uma renda e se alguém recebe uma renda, essa renda deveria estar declarada no imposto de renda, né? Então, a Receita vai poder ter acesso ao CNIR para poder, por exemplo, né, criar critérios de fiscalização de imposto de renda. Para o ITR, não é tão importante porque quem paga o ITR sempre é o dono do imóvel, né? Por isso que a gente não tem essa informação no CAFIR. Mas ela já está disponível no CNIR e se a gente precisar de usar também não tem problema algum. Lembrando que quando nós fizermos as pesquisas no CNIR, nós temos que ter muito cuidado, né? E pesquisar para um CPF de uma pessoa, ter cuidado de estar pesquisando se é na condição de proprietário do imóvel, se é na condição de possuidor ou se é na condição de arrendatário, né? Eu posso fazer a pesquisa do CNPJ de Lenilda não, CNPJ de uma empresa, né? Dessa empresa aí e pedir lá ao sistema, né? Eu quero saber os imóveis que essa empresa é arrendatário. Vão vir a relação dos imóveis, mas eu tenho que saber que aqueles imóveis não são daquela empresa.
Aí tem lá dizendo também quem é o dono do imóvel, né? Então vamos ter cuidado aí na informação para a gente não se atrapalhar, ok? Se chegar um juiz perguntando quais são os imóveis da empresa tal, você tem que pesquisar a condição dela de titular mesmo, sem ser arrendatário, né? Se o juiz perguntar quais são os imóveis que fulano de tal usa, aí você vai pegar também os arrendatários. Então, ter esse cuidado aí nessa nova figura que a gente não tinha, que a gente passa a ter agora. E o último grupo de informações do imóvel são as chamadas pendências, né? Pendências são situações que foram geradas na migração, porque durante a migração havia imóveis que tinham problemas, imóveis que estavam há muito tempo sem atualização, imóveis muito antigos lá no INCRA, que eles foram migrados, mas vieram com algum tipo de problema, né? Um dos problemas, por exemplo, pode ser a falta do cartório, não tinha o cartório, aí vai aparecer lá, ó, pendência cadastral, ausência de serventia. Como é que a pessoa resolve isso? Se o problema está vindo do SNCR, ele tem que resolver lá no SNCR, né? Então, você pode chegar e dizer, olha, seu cadastro está com problema aqui no CNI, você faz a atualização lá no SNCR e resolve essa informação. Algumas dessas pendências não impedem a vinculação, outras sim. Se for uma informação que tem que chegar no CAFI, a falta dela no CNI vai impedir que a informação chegue no CAFI, não é verdade? Uma da informação que tem que chegar no CAFI, por exemplo, é a área do imóvel. Se o imóvel foi migrado sem área e há imóvel sem área no SNCR, eu não consigo fazer a vinculação, justamente porque como é que essa informação chega no CAFI se o CAFI precisa de uma área? Mas se o imóvel foi migrado sem cartório, por exemplo, o CAFI não tem cartório, então não tem problema para o CAFI não ter cartório, porque no CAFI não tem cartório mesmo, mas isso o próprio sistema já está preparado para dar as mensagens ao usuário, entendeu? Na hora que o usuário tentar vincular um imóvel sem cartório, ele vai conseguir. Na hora que ele tentar vincular um imóvel sem área, o sistema vai dizer, o imóvel não tem área, corrija a área do imóvel, né? Então ele vai lá no SNCR e corrige, no outro dia ele consegue vincular. Entenderam isso aí? Então essas são as informações, né, que são apresentadas do imóvel rural, né? Vocês vão poder começar a fazer essas pesquisas e começar a ver lá, né? É uma coisa que é bem interessante a gente ficar vendo, né, de vez em quando, um imóvel, como é que ele está lá no SNCR, e a gente vai. Vamos ver agora, então isso aí eu mostrei para vocês o que é o CNI Serviços, né? Vamos ver então qual é o reflexo disso aqui no nosso atendimento da Receita Federal, né? É isso que a gente vai, essa segunda parte da palestra agora. Ó. Então, a única coisa que a pessoa consegue fazer no CNI Serviços, o cidadão, é vincular um código INCRA ao NIF. Né? Então ele entra lá no CNI Serviços, está no portal Cadastro Rural, o endereço está ali, ele vai ter que criar uma senha para acessar o sistema. Essa senha pede o CPF, a data de nascimento, o código INCRA do imóvel dele, o número de CCIR, pede uma série de informações, e a senha só vai ser gerada se ele prestar essas informações corretamente. Se ele não tiver a data de nascimento, né? Seria difícil uma pessoa não ter a data de nascimento. Mas se a data de nascimento que ele tiver não bater com o CPF, ele não consegue gerar a senha. Aí ele vai ter que ir na Receita consertar a data de nascimento, não é isso? Se ele não tiver o número do CCIR, ele vai ter que ir no INCRA pedir a emissão do CCIR. Ou seja, essas validações aí, elas ocorrem para trazer uma segurança, né? Foi validado, então o sistema considera que é a pessoa que está ali dentro, né? Tem gente que vai conseguir fazer senha para outro? Vai, né? Mas infelizmente o sistema de informação da internet tem esses problemas. Existe outro acesso mais seguro, que é acesso com certificado digital. Só que a gente sabe que nem todo proprietário de imóvel tem certificado digital. Por isso que existem as duas formas, né? O que tem certificado digital acerta com certificado digital e o que não tem vai criar a sua senha. Então, quando ele criar a senha, ele vai entrar no sistema. Lá ele vai conseguir ver os imóveis dele. E quando ele pegar cada imóvel que ele tiver, vão aparecer todos os imóveis dele no CNI, que é uma base do SNCR, não é isso? Quando ele entrar em cada imóvel dele, ele vai poder pedir a vinculação com o NIF. Né? Então, se ele conseguir fazer a vinculação lá, essa vinculação ela é processada automaticamente. Ele não vem na Receita Federal. Ele faz tudo lá no sistema e lá mesmo é resolvido. Né? Na mesma hora que ele vinculou,
a informação bate lá no CAFI. O CAFI é atualizado. Se o CAFI estava diferente, ele vai ser atualizado pelos dados que estavam no CNI. E essa atualização também é automática, a pessoa não vem na receita, tá certo? Isso prevendo que não haja problemas, né? E a gente acha que 80% dos casos, 80 e pouco, não vai ter problemas, né? Vai ter a vinculação lá e a atualização do CAFI. Quando há problemas, né, ele vai ter que procurar ou a Receita Federal ou o INCRA, certo? O sistema ele já está preparado para identificar se o problema é no INCRA ou se o problema é na Receita e já encaminha ele para o órgão correto. Quando o sistema é do INCRA, né, a solicitação vai ficar numa situação assim, ó, aguardando a análise do INCRA. Aí a pessoa vai ter que procurar o INCRA. Quando é da Receita, fica assim, aguardando a análise da Receita Federal. Aí a pessoa vai procurar o quê? A Receita Federal. Um dos problemas que existem é quando não tem NIF. Né? Ou seja, eu vou vincular o meu imóvel, mas eu não acho o NIF do meu imóvel. O NIF é um problema do lado da Receita, né? Obviamente, né? Não é um problema do lado do INCRA. Então, essa pessoa que vai fazer a vinculação e ela não tem NIF, ela vai ter que procurar a Receita Federal. Mas ela vai poder enviar a solicitação de vinculação dela juntamente com a solicitação de criação do NIF. Então, ela manda para a Receita, ela manda no sistema, né, a vinculação e ali mesmo ela já bota NIF a criar. Ou seja, ela está dizendo que ela não identificou o NIF, que ela pede a criação. Nós vamos, então, atender esses casos que chegam, né, de vinculação com criação de NIF. Porque como é um problema de NIF, é a gente que é responsável por resolver. A gente estabeleceu o seguinte, né, no SISCAC, que a pessoa que entrou no sistema, ela já se autenticou lá no sistema pela senha, né? Então, né, a gente presume que é a pessoa. Então, na hora que ela chegar na Receita, ela vai trazer um recibo que foi gerado lá no sistema, não precisa mais assinar o recibo, né? Porque já tem a condição de que foi a própria pessoa que entrou ali. E a gente vai atender essa pessoa, né? E esse atendimento, na verdade, na Receita, vai ser tentar achar o NIF desse imóvel. Porque pode ser que, apesar da pessoa não ter achado o NIF, pode ser que o NIF exista. Então, nós vamos, primeiramente, tentar achar o NIF desse imóvel rural. Se a gente conseguir achar o NIF, então, a gente vai concluir o atendimento entregando o NIF para a pessoa, né? Para achar o NIF, a gente tanto pode olhar os dados do imóvel no CNI, como pode também consultar documentos que a pessoa traga, né? A pessoa é orientada para trazer um DAF que tenha, uma declaração do ITR. Se tiver DAF e declaração do ITR, o NIF já está ali, né? Não tem grandes problemas. Mas para trazer documento de posse, propriedade, de título, extrato, o que a pessoa tiver ajuda a gente a fazer essa pesquisa nesse NIF. Olha só, esses documentos que ela traz não é para provar que o imóvel existe, nem que ele é dono do imóvel. Porque isso já foi provado lá no INCRA. Se chegou no CNI é porque passou pelo INCRA. Tendo passado pelo INCRA, já foi provado lá, entendeu? Ele traz isso para ajudar a gente a achar o NIF. O nosso atendimento aqui na Receita é um atendimento de consulta. Né? A gente vai entrar no CAFI e vai tentar achar aquele NIF. Achando o NIF, eu não vou criar um novo, não é isso? Eu vou entregar o NIF para a pessoa e vou dizer, ó, seu fulano, o NIF é esse daqui. Volte lá no sistema e conclua a operação com esse número que vai dar tudo certo. Né? Então, eu estou entregando o NIF para ele. Por isso que eu coloquei. Ó, se o atendente localizar o NIF, basta entregar o NIF ao portador do requerimento e dizer que ele deve voltar ao sistema e refazer o serviço de vinculação. Agora, informando o NIF que foi localizado. Não existe sigilo nesse atendimento, porque a pessoa já chegou para você com o recibo e no recibo já estão os dados do imóvel. Ele já entrou no sistema e já teve acesso aos dados. E a pessoa que está aportando o recibo, ela já está com os dados do imóvel ali no recibo. Você fez, e ela já está trazendo aqueles documentos que você utilizou para fazer essa consulta, né? Você apenas ajudou ela a achar um NIF que ela não conseguiu achar ela mesma no sistema. Porque lá no sistema dela, ela também consegue fazer consultas. Mas ela não conseguiu achar.
Porque o NIF estava no nome do vendedor, por exemplo, né? Mas ela está com a escritura pública dizendo que quem é o vendedor, quem é o comprador. Quando você pesquisa pelo vendedor, você acha, né? Então você vai ajudar ela a fazer uma pesquisa e você, achando o NIF, vai entregar o NIF para ela. Você pega esse recibo, né? Entrega o NIF para a pessoa, só precisa botar um número, não precisa entregar extrato nenhum, só é anotar o número em algum local. Pega um recibo da pessoa que recebeu o NIF, né, a assinatura no recibo, e guarda o recibo, arquiva como sendo uma pesquisa de situação cadastral, né? Você vai juntar isso daí a um dossiê memorial que você usa, né, para ficar provado que você atendeu aquilo dali. Mas que esse atendimento fique muito claro que não envolve você tirar extrato do imóvel, dependência de DITR, de nada disso, né? É um atendimento somente de informar um número do cadastro, né? Que é para permitir que a pessoa faça a vinculação. Se a gente tivesse com as funcionalidades do servidor já funcionando, a gente mesmo podia chegar lá e botar. A gente entrava lá no sistema, naquele botão editar, e a gente informava o NIF ali, e a gente comandava e estava resolvido, tá certo? No começo de setembro, quando for soltar, quando essa funcionalidade do cidadão estiver funcionando, a gente vai conseguir a gente mesmo informar o NIF ali no sistema e está resolvido. Então é um atendimento que consiste em uma consulta, né? Não tem nada mais do que isso. Conseguiu chegar ao NIF, entregou o NIF para a pessoa e a pessoa vai concluir lá no sistema dela. Agora tem outra questão. Se eu não consigo localizar o NIF, tá certo? Aí eu vou confirmar para o sistema a criação do NIF. A criação do NIF não tem burocracia nenhuma, não precisa analisar a matrícula, não precisa nada, só precisa tentar achar o NIF. Não conseguiu achar, então é para criar o NIF, porque todo imóvel no CNI ele deve ter um NIF, então vamos criar o NIF do imóvel. Para criar o NIF, eu vou simplesmente clicar no botão criar NIF. Na hora que eu clicar nesse botão criar NIF, o NIF vai ser criado na mesma hora. A pessoa vai receber o NIF lá no sistema dele, lá em casa, no computador dele, ele vai receber o NIF, vai consultar lá o NIF que foi criado, né, e já vai poder fazer o que ele tem que fazer com esse NIF. Não há mais necessidade de a gente emitir extrato, não há necessidade de a pessoa voltar na Receita para ver o resultado, né? Ela pode até deixar o recibo lá e quando eu criar o NIF ela recebe. Mais uma vez dizendo que infelizmente o SERPRO não entregou a funcionalidade de criar NIF para o servidor ainda. Por isso você vai receber esses recibos, vai guardar na sua gaveta ou então guardar dentro de um memorial ali da sua unidade. E quando for no começo de setembro que a gente liberar a funcionalidade de criar NIF, você vai voltar ao CNI e vai fazer a criação desses NIFs. Não vai ser uma quantidade grande, porque só está sendo sujeito a isso imóveis com área maior que 50 hectares, né? A gente sabe que a gente não tem tanto atendimento assim de imóvel de área maior que 50. Nossos atendimentos são menores que 50 hectares, né? Se aparecer um NIF maior que 50, a gente vai guardar o recibo. Não precisa, né, guardar documento, não precisa nada, só vai guardar o recibo. Por que só o recibo? Porque o recibo é onde está o número da solicitação que vai permitir que a gente chegue na solicitação da pessoa. Quando o sistema estiver pronto, a gente só vai chegar lá e apertar um botão, tá certo? Mas e por que isso não é feito automático? Isso não é feito automático para evitar a criação de NIF que já existe, né? Para evitar duplicidades. Porque se a gente ficar criando NIF aí, a cada pedido que os contribuintes fizerem lá no sistema, daqui a pouco a gente vai estar cheio de NIF duplicado, vai dar mais trabalho para a gente vir cancelar por duplicidade, né? Então é somente esse atendimento na Receita é somente um cuidado para que o atendente verifique se existe NIF ou não, né? Não existe mais análise de documento para verificar se aquele imóvel existe, se o dono daquele imóvel é aquilo. O que veio do CNI já é presumidamente certo. Se eu perceber que o CNI está errado, aí eu posso negar, né? Eu posso dizer, olha, aqui tem um erro, vá consertar, né? Mas se não sendo, eu assumo que aquilo dali como verdade. Então, gente, o serviço que vai ser prestado na Receita é esse, é uma consulta, né? Dessa consulta eu posso achar o NIF ou eu posso não achar o NIF. Não achando o NIF, eu vou guardar para depois eu criar o NIF. Não, a pessoa não precisa voltar para pegar, ela vai receber lá no sistema dela quando esse NIF for criado.
A gente está prevendo que início de setembro a gente libere isso para vocês. Não se preocupe que não vai ser muita coisa, tá certo? Vai ser uma quantidade pequena, somente de imóveis realmente maiores que 50 hectares. Os imóveis menores que 50 não precisam se submeter a isso, eles podem ir direto no coletor, né? Mas se o dono quiser se submeter a isso, ele também pode, né? Mas ele não é obrigado, tá ok? Existe uma outra situação que manda ir para a Receita Federal, né? Porque existe um problema no cadastro da Receita, é quando a pessoa tenta vincular e para aquele imóvel tem mais de um NIF. Digamos que o imóvel é um só e ele tem 3 parcelas. Aqui na Receita, o titular, há 10 anos atrás, conseguiu abrir um NIF para cada parcela. Ou eram de 3 irmãos diferentes. Um irmão foi comprando dos outros e não juntou esses imóveis num NIF só. Isso é um problema também do nosso cadastro, né? Eles eram obrigados a juntar esses 3 NIFs num só, mas nunca fizeram o processo de unificação. Na hora que vai vincular, o sistema identifica isso e diz lá, ó, você está tentando vincular um código no INCRA a 3 NIFs. Isso não é permitido, né? Porque precisa ser um NIF só. Ele manda aí para a Receita, lá na Receita você vai analisar a situação, vai verificar que ele está pedindo uma coisa que não é permitida, né? E vai dizer a ele o seguinte, olha, o senhor tem que escolher um NIF aqui, vamos decidir qual vai ser o NIF, que vai ficar para o imóvel todo, e os outros 2 vão ter que ser cancelados. O NIF que vai ficar é o NIF que vai ser feita a vinculação, e quando for feita a vinculação, a área no CAFI será alterada pela área no CNI, né? O CAFI vai refletir a área completa. E os outros 2 vai ter que ser pedido o cancelamento direto no CAFI, né? Os outros 2 é um problema exclusivo do CAFI. Então, os outros 2 não vão para o fluxo do CNI, porque o problema é exclusivamente no CAFI. Então, vamos resolver no CAFI, aquela história. O problema é exclusivo no CAFI, o CAFI tem que resolver, né? A Receita Federal tem que resolver aqui. A gente só manda... Aqui, olha. Estênio. Oi. Estênio. Ricardo da Sul de novo. Pois não, Ricardo. Estênio, quando a gente faz o cancelamento do CPF, por exemplo, existe uma ordem de prioridade pela importância, o grau de importância do CPF dentro da Receita Federal, tá? Isso. No caso desses NIFs, existe alguma ordem de prioridade, ao contribuinte que vai propor, isso. A gente vai ter algum primeiro, isso. Segundo, terceiro? Escolher? Existe uma orientação que também já tem no SISCAC, né? Esses cancelamentos de NIF tem um ato declaratório da COCAD que chama 4/2017, que tem uma orientação sobre como fazer esses cancelamentos. A orientação é que pegue o mais antigo, tá certo? Que seria aquele que deveria ter permanecido. Mas se acontecer de um mais recente ser mais importante, tipo assim, o que tem a maior área, né? Ou que a pessoa entregou mais declarações de TR, é possível escolher esse outro também. Analisa o caso concreto e vê aquilo que é mais importante para a Receita, né? Para ser o NIF escolhido. Nessa orientação... Oi? Obrigado, Estênio. Por nada. Aí dá uma lida nessa orientação que você vai ter lá as informações, tá certo? Ok, obrigado. Ok. Então, nessa situação, a gente vai sempre, né, orientar a pessoa. Olha, escolha um NIF aqui, vamos escolher o NIF, né, vamos orientar você a escolha do NIF para a gente manter ele e os outros cancelarem. Haverá uma situação muito específica que vai dar para ter mais de um NIF. Essa situação vai estar lá no SISCAC, o que é, mas ela é uma exceção da exceção. Isso não vai ocorrer nem em 10 imóveis no Brasil. E olha lá. Se acontecer isso, vocês estão orientados também pelo SISCAC a abrir um dossiê e mandar para a equipe de cadastro da delegacia, para a equipe de cadastro analisar. Mas eu acredito que isso não vai aparecer não, tá certo? Se vier aparecer, a pessoa vai ter um monte de documento que vai provar lá que ele tem essa possibilidade. Mas em geral não existe, tá certo? É um NIF, um código CNI e um NIF, né? Então vamos ter que cancelar os outros. Aí, o que acontece, então? Como a gente tem, então, esse novo fluxo de alteração cadastral via SNCR-CNI, o nosso coletor web, ele, desde segunda-feira, ele está barrando quem chega tentando alterar cadastro ou criar NIF na Receita Federal sem passar pelo fluxo.
Então é uma coisa também que a gente não precisa se preocupar. Por quê? O próprio coletor não deixa a pessoa vir mais. Tá certo? Então, se você chega lá no coletor, vai inscrever um imóvel com área de 80 hectares, ele vai dizer, epa, 80 hectares tem que passar pelo SNCR. Tem alguns imóveis que não têm SNCR, que foram imóveis que deixaram de exercer atividade rural e que eles recebem um documento do INCRA chamado descaracterização. Esses imóveis eles não têm no INCRA. Então, se eles não têm no INCRA, não tem como, eles não podem ser cadastrados no INCRA, justamente porque são imóveis industriais. É mais ou menos assim. Uma indústria na zona rural, digamos, uma fábrica de cerveja que foi criada na zona rural, e essa fábrica de cerveja ela passou a ser um imóvel descaracterizado. Ali não existe atividade rural. O INCRA não cadastra esse imóvel. Então, essa fábrica de cerveja, ela tem que ter cadastro exclusivamente no CAFI. Então, essa pode vir direto para o CAFI. Tá ok? Mas, para ela vir direto para o CAFI, ela vai ter que trazer o documento da descaracterização. Né? Então, é uma situação também muito difícil, e mais difícil ainda para ser maior do que 50 hectares. Né? Esses imóveis são imóveis de meio hectare, de no máximo 1 hectare, que são imóveis onde foi criada alguma planta industrial e que o município ainda não transformou em área urbana. Né? O correto seria o município ter transformado aquilo ali em área urbana, mas ele não transformou. Então, são imóveis descaracterizados, mas são imóveis que estão cadastrados no CAFI. Esses imóveis podem vir pelo coletor, mas o coletor já está preparado para barrar, entendeu? Ou seja, o coletor CAFI, ele já, desde segunda-feira, ele não está mais deixando. Hoje eu já recebi, por exemplo, a notícia de Patos, que já apareceu gente lá em Patos tentando fazer inscrição de imóvel com área maior que 50 e não conseguiu, né, pelo coletor. Aí procurou a agência da Receita em Patos. Só que a agência da Receita em Patos só vai ter o treinamento amanhã, né? O treinamento da Paraíba é amanhã. Aí eu disse para a Liana, né? Não, Liana, é isso mesmo. Acima de 50 agora, a pessoa não consegue mais fazer pelo coletor. Ela tem que fazer via SNCR, CNI. Amanhã eu vou explicar direitinho para vocês como é que vai ser isso, tá certo? Então eu acho que com vocês ainda não aconteceu, mas pode ser que aconteça, né? Esse caso de Patos, desde segunda-feira, é o primeiro que apareceu aqui, né? Ainda não teve outro, que eu saiba. Então, o coletor vai barrar, né? Se o coletor deixou passar, é uma situação permitida, né? É uma área menor que 50, né? Pode ser uma área com descaracterização, mas a pessoa vai ter o documento da descaracterização. Ou pode ser uma coisa que foi entregue antes de segunda-feira. Também tem isso, né? Como o coletor começou a barrar segunda-feira, todo mundo que conseguiu entregar até domingo, a gente vai atender, mesmo que tenha área acima de 50, tá certo? A norma foi publicada dizendo... Oi. Estênio, é Pedro de Caicó. Rapaz, é o seguinte, a nossa vida aqui ficou muito prejudicada, sabe? Eu não escutei praticamente nada do que você falou. Será que não tem como incluir gente aqui da agência de Caicó, junto com o pessoal da Paraíba amanhã? Pode, realmente... eu peço a norma, a norma não, perdão, a Messia, para colocar Caicó também amanhã de manhã. Pois é, se a gente não conseguir fazer amanhã de manhã, eu vou tentar fazer outra semana que vem, ok? Viu, Stênio? Mas é amanhã à tarde, não é isso? É amanhã à tarde, de 13h30. Esse mesmo horário. Isso. Não, 13h30. 13h30, é? Não, 15h30. Não, 13h30. Eu vou tentar fazer de 13h30, ok? Ah, tá bom. Tá certo, tá porque realmente hoje ficou totalmente prejudicado, porque eu não escutei praticamente nada do que você falou. Ok, tudo bem, Pedro. Vamos ver se a gente consegue fazer alguns testes amanhã antes para ver se dá certo na hora H, tá bom? Tá bom. Geralmente lá em Serra Talhada também dá esse problema, mas é problema de link mesmo, internet ruim, né? Dá muito isso daí. Aí voltando aqui então, ó, a gente deve atender quem conseguiu fazer antes do coletor tá barrando, entendeu? Aí a gente vai atender. Mas de segunda-feira para cá, não faz mais. Se a pessoa procurar a Receita, orientar como é que ela deve fazer, e ela vai ter que esperar. Esse é um procedimento demorado, porque o INCRA demora para fazer esse cadastro, né? O INCRA fazendo, a vinculação ela é automática, vai sair lá na Receita, né?
automaticamente se for alteração, e se for criação de NIF, daqui uns dias a gente libera. Tem que lembrar também que essas pessoas que estão com área maior que 50, elas estavam obrigadas a fazer a vinculação há 2 anos, né? A vinculação começou há 2 anos atrás, então eles que estão atrasados. O prazo final da vinculação acabou dia 31 de dezembro de 2016. Quem não fez no prazo, né, agora vai ter que se submeter a esse problema, né? Vai ter que esperar justamente porque ele também atrasou para fazer a sua vinculação. Tá certo? Então vamos lá. Então, enquanto o coletor web não deixa mais fazer inscrição nem alteração de dados cadastrais de imóveis com área maior que 50 e também de imóveis que já tenham feito a vinculação, ou seja, se eu já fiz a vinculação, mesmo que a minha área seja menor do que 50, eu me submeti ao fluxo do CNI. Então, eu tenho que partir para o fluxo do CNI. Todo imóvel vinculado vai partir para o fluxo do CNI. Hoje nós temos 2.600.000 imóveis vinculados e temos 7.800.000 NIFs. Tem uma diferença aí de 5.200 que não estão no fluxo. Então, 2.600.000 vão para o fluxo do CNI, 5.200 não estão. Desses 5.200 que não estão, os que são maiores que 50 hectares vão ser obrigados a ir para o fluxo do CNI. E os que estão menores que 50 podem continuar no outro fluxo. Tá ok? Até o final do ano, todo mundo vai entrar para o outro fluxo. Tá certo? Até o final do ano, a gente espera que todo mundo entre aí na história de passar pela DCR do INCRA. Tá bom? Vamos ver como é que vai ser. Mas, por enquanto, para não causar tanto tumulto, né, a gente está ainda permitindo os menores que 50. Também não entra pelo fluxo do CNI as operações de cancelamento, reativação, porque cancelamento e reativação de NIF é um problema da Receita. Então, a Receita vai ter que resolver isso. Por isso, Lenilda, que antes de vincular, se o imóvel tiver cancelado, ele vai precisar reativar aqui na Receita. Depois que reativar, aí ele consegue fazer a vinculação. Uma outra coisa que a gente vai ter que também fazer aqui... Eu faço, meu filho, pode deixar. Outra coisa que a gente também precisa fazer aqui na Receita é a alteração de titularidade por alienação total, quando quem vem prestar informação é o alienante, é quem vendeu. Só um minuto que eu fiquei no escuro. É quem vendeu. Por quê? Porque lá no INCRA não tem como quem vendeu apresentar a DCR. Então, eles só aceitam a DCR de quem comprou. Então, como quem vendeu não tem como tirar o nome dele do cadastro, ele pode continuar vindo fazer aqui no INCRA, tá certo? Ele já vai apresentar a alteração aqui, já vai tirar aquele NIF do nome dele. Já vai ficar no nome do comprador, não é isso? Então, é basicamente isso, gente. O coletor web ele está barrando aquilo que chegou para nós, né? Se foi antes de segunda-feira, né, a gente atende. Depois de segunda-feira, maior que 50 não tem mais como atender porque o próprio coletor vai barrar. Existe uma situação, entretanto, sim, e fazendo a vinculação, né, como eu já disse, o CAFI atualiza automaticamente, né? O procedimento de atualização do CAFI ele é imediato, né? A gente está hoje, eu falei para vocês, um dia útil, mas eu ainda estou com um pequeno probleminha e desde segunda-feira a gente ainda está atrasado, a gente ainda não conseguiu atualizar. Mas eu acredito que daqui para amanhã eu vou conseguir voltar, né? É um problema, na verdade, lá do SERPRO, e a gente vai entrar nesse fluxo aí, tá certo? Atualizou no SNCR, no outro dia CNI CAFI. Se não tiver vinculado, quando vincular, na mesma hora, tá certo? E é isso que vai ficar, na verdade, no futuro, né? A gente vai deixar de fazer as atualizações no CAFI, porque as atualizações vão vir do CNI, né? Então, é uma diminuição do nosso atendimento, né? Nós estamos deixando de atender, né? Primeiramente, imóveis com área maior que 50 hectares. Vamos acabar aquela história de declaração de posse, né? Pessoa agora, o imóvel é inscrito no INCRA, né? Aí ele vai, se ele só tem declaração de posse, ele vai apresentar a declaração de posse dele lá no INCRA, e o INCRA tem mais condições de ver, né? De analisar aquilo, de ver eventuais fraudes do que a gente, né? Até porque eles trabalham exclusivamente com isso. E melhor vai ficar ainda quando a gente implantar para todos, né? Que eu estou prevendo que até o final do ano a gente consiga, né? Qualquer imóvel rural,
ele só é escrito via INCRA e só é alterado via INCRA, né? A gente continua aqui resolvendo as broncas, né? Que são exclusivamente nossas e isso ainda pode permanecer por uns tempos. Uma das questões, né, que a gente precisa resolver aqui é quando o cadastro está com problema aqui. Que eu falei para vocês. A gente tem CAFI sem área, a gente tem CAFI sem titular, né, sem nenhum CPF lá, com CPF cancelado por duplicidade. A gente tem CAFI, por exemplo, o imóvel é em Mossoró e por um erro o imóvel no CAFI está em Manaus. Então esse problema que envolve o CAFI, se ele estiver impedindo a vinculação, esse problema vai ter que ser resolvido na Receita, né? A Receita Federal é que vai ter que dar um jeito de consertar o CAFI para poder permitir a vinculação, né? Se o município está errado, a gente vai lá no CAFI e conserta o município, né? Se o CPF da pessoa lá é um CPF cancelado por multiplicidade, eu vou e coloco o CPF ativo, né? Tiro o CPF cancelado e boto o ativo daquela mesma pessoa. Se o CPF lá é um CPF de faixa MIA, né? Aí eu tenho que ir no CPF e incluir o CPF, né? Com aqueles procedimentos que a gente já utiliza normalmente na Receita, né? Ou seja, imóveis que tenham pendências no CAFI, eles têm que ser resolvidos no CAFI. Imóveis cancelados que precisam ser reativados no CAFI. A Receita Federal vai ter que consertar aquilo que está errado no seu cadastro, né? E esses consertos daquilo que está errado no seu cadastro, a gente vai poder fazer por um procedimento simplificado, né? Esse ADE COCAD aí, ele trouxe a seguinte orientação para os atendentes, né? Você entra no sistema e conserta. Não precisa vir pedido pelo coletor, até porque o coletor está bloqueando, a pessoa não consegue mais apresentar pedido pelo coletor. Não precisa vir pedido em papel, mas se vier pedido em papel também não tem problema, né? Você faz de ofício, você chega lá e conserta aquele dado que está com erro, né? E que esse erro está impedindo a vinculação, né? O objetivo é a gente conseguir vincular ao máximo, né? Para que a gente tenha aí um cadastro só, né? A gente consiga, no futuro, nós vamos ter uma base só, né? Essa base SNCR e CAFI hoje que estão integradas, né, recebendo esse fluxo de informação, elas vão ser uma base só, elas vão migrar todas para o CNI, né? Então a gente precisa... Só que a gente hoje, se fosse migrar, a gente só tinha 2.600.000 para migrar, né? Se a gente fosse acabar a base do CAFI hoje, ainda ia ficar 5.200.000 sem ter o correspondente lá, né? Então a gente precisa aumentar esse quantitativo, né? E a gente também está fazendo operações de apuração especial para melhorar isso, para que quando a gente tiver uma quantidade bem significativa, a gente pode dizer, agora o CAFI acabou, né? O CAFI agora vai ser um módulo do CNI e os imóveis rurais vão estar ali, né? Enquanto esse dia chega, a gente precisa que vocês, né, vão fazendo esses pequenos consertos na base do CAFI, que são coisas para serem feitas rápido, né? Não precisa, assim, grande burocracia, não. Ó. Verificou que tem um dado lá, não tem município no cadastro. Como é que pode um cadastro sem município? Então, chega lá, identifica que o município é aquele por algum documento que a pessoa trouxe, ou consultando o próprio CNI, né? Se for a consulta estiver disponível, e coloca aquele município ali que estava faltando, né? Aí isso é um trabalho de saneamento, né? A gente tem muito imóvel nessa situação? Não, não tem, é uma quantidade pequena, mas pode acontecer de chegar aí na sua mão. Esse procedimento simplificado de alteração cadastral, ele também está nesse ADE COCAD número 6, né? Ele significa que o atendente pode fazer essa atualização, ele não só pode como deve, para consertar esses erros que existem na base do CAFI. Está autorizado a fazer em qualquer unidade de atendimento, então não precisa mais mandar para Manaus, não sei para onde, não é, Lenilda? A Lenilda fica nervosa quando manda as coisas para outro lugar, chega lá no outro lugar, o pessoal devolve com erro, né? Você mesmo pode consertar aí, mesmo que o imóvel seja de fora, né? Se chegou na sua mão, você deve consertar. E tem as orientações lá no SISCAC que vão lhe permitir isso, né? Tem o manual, eu falei do manual, nem sei se eu já falei do manual. Existem 2 manuais que foram publicados, o manual do cidadão e o manual do servidor. O manual do cidadão está no portal Cadastro Rural e o manual do cidadão está na intranet da Receita. Você pode ler os 2 manuais, né? Só que o manual destinado a você é o do servidor, né?
Quando você for prestar orientações ao cidadão, você deve ler o manual do cidadão para ajudar ele se ele tiver alguma dúvida, né? O manual está lá disponível sobre tudo que precisa ser feito. E também tem o SysCAC, né? E além do SysCAC também tem o suporte web do CAFI. Uma última coisa que eu queria colocar para vocês é que os dados do CNI, eu até já falei disso, né? Eles podem servir para a gente fazer esses pequenos ajustes, né? Esses ajustes quando tiver alguma coisa errada, né? Quando tiver, digamos assim, ó, eu vou lá no CAFI, eu identifiquei que o imóvel no CAFI é um imóvel que está lá no CNI. Só que a pessoa não consegue vincular porque no CAFI o CPF está inexistente, ou o CPF está em faixa MIA. Mas essa pessoa já tem um CPF e o CNI já está dizendo qual é o CPF dela. E um CPF que está ativo. Então, eu posso usar o dado do CNI para já atualizar o CAFI, tá certo? Não preciso mais que a pessoa traga documento, porque tem um decreto aí do governo federal que diz que os órgãos públicos são proibidos, né, de exigir comprovação documental de dado que ele mesmo tenha. Né? Dado que esteja na base de dados do Poder Executivo, do governo. Né? Então, se o governo tem... Eu tenho agora 2 cadastros na Receita, né? Se eu já tenho a informação em um dos cadastros, eu posso usar essa informação para atualizar o outro. Eu não preciso mais, né, pegar documento. Obviamente, tem situações e situações. Se for uma informação que não tenha no cadastro de cá, eu tenho que pedir o documento, né? Uma informação, por exemplo, que só tenha no CAFI, que não tenha no CNI, ou que no CNI esteja errado, ou que no CNI esteja faltando, né? Então, eu tenho que pedir o documento que eu não tenho. Mas aquilo que eu já tenho no CNI, eu posso considerar como válido. Se for preciso, eu faço uma anotação lá nas observações, dado extraído do CNI, coloco alguma observação no DSI onde eu estiver trabalhando para eu ficar resguardado, né? Mas a gente tem essa orientação aí. Então, gente, assim, concluindo, né, a nossa apresentação, é lembrar vocês, né, que a gente tem um percurso aí a seguir. Eu já tenho falado para vocês do CNI aí há um tempo, mas assim, agora a gente conseguiu efetivamente colocar alguma coisa em produção. Que problemas vão surgir, mas que a gente está aqui, né, para sempre tirar todas as dúvidas de vocês, né? Vocês podem recorrer ao suporte web, aos manuais e ao SysCAC, né? E eu também estou à disposição na hora que precisarem, né? Pode também pedir ajuda, né? Nem sempre, assim, eu tô, assim, às vezes eu estou ocupado, não consigo responder logo, né? Às vezes eu me atrapalho quando eu recebo muita mensagem, fica alguém sem responder. Mas também, assim, para evitar esse problema, a gente pede que vocês recorram mais ao suporte web, né? O suporte web, ele tem essa facilidade maior de ter um controle e de que a dúvida de vocês consegue ser lida por todo mundo, né? Eu queria saber se alguém ainda tem alguma dúvida. Se não tiver, eu também vou encerrar. Pronto, quando todo mundo ficou ocupado. Oi. Natal, Aguinaldo. Você vai encaminhar esse material? Vamos, o material já está com a DVIC, a DVIC já está encaminhando, Aguinaldo. Talvez já esteja até por aí já. Não sei se já chegou, okay. Mas se não chegou agora, não chegou ainda, daqui uns dias chega, viu? Ok, valeu, obrigado. Por nada. Aguinaldo, a Berlia está aí, não, né? Tá não. Aqui tá a Lenilda, Márcio Vicente, Cláudia, o ex-chefe da agência de Açu, chefão, Vinícius. Mas okay, a Berlia não tá não. Tá bom, meu filho, obrigado. Eu não sei se Bruna ainda está aí, tá, Bruna? Não, acho que ela já foi. Então, gente, eu agradeço a participação de vocês, né? E dizer que espero que a gente consiga, né, se acostumar com o sistema e que à medida que a gente for tendo probleminhas forem surgindo, vocês podem nos consultar que a gente está para responder. Obrigado aí, até a próxima, né?